Bom dia para quem está aqui no Canadá, boa tarde para quem está no Brasil, em Toronto. Na verdade, bom dia para quem está aqui em Vancouver. Nem isso, né? Porque agora já são meio-dia aqui. Prazer estar aqui com vocês. Estamos no mês de maio, essa primeira segunda-feira do mês de maio. Olha, meu óculos tá esfumaçando um pouquinho. Enquanto vocês entram aí, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Bom, eu vou começar essa live contando para vocês, né, que nós tínhamos programado estar toda segunda-feira aqui com vocês numa live para dar os updates. Porém, à medida que a gente tem percebido que as lives têm... as notícias têm tido um espaçamento maior, né, de novidades. Então, a gente, assim que começou a pandemia, era tudo muito novo e teve muitas novidades para contar aqui para vocês. Agora tá um pouquinho mais normal, eu tenho poucas novidades a cada update, então estou renovando esse compromisso com vocês de não estar mais aqui toda segunda-feira, mas eu vou estar de forma contínua na primeira segunda-feira do mês, tá? Todos os meses, começando a partir de hoje, né? A primeira segunda-feira do mês de maio, sempre para contar novidade para vocês, sempre para deixar um canal aberto para responder as questões que vocês tenham sobre os processos de vocês. Então, segunda-feira fica marcado o nosso compromisso de poder dar esses updates para vocês, de poder, enfim, ter esse contato direto com vocês e ajudar vocês com as suas questões, tá? Então, deixe depois um comentário se vocês gostam dessa novidade, de eu estar aqui agora de uma forma permanente, digamos assim, né? Um compromisso que eu estou agora assumindo de forma permanente, para poder ajudar vocês de forma contínua com as suas dúvidas e estar mais próxima de vocês, tá? Porém, nós não vamos parar com as lives, né? Então, a gente tá fazendo um calendário super legal de lives que vai envolver bastante informação de imigração e dos times de educação que vão estar participando das lives. Então, acompanha nossas redes sociais, acompanha o nosso calendário, né? Que isso com certeza vai ser sempre trazer coisas boas, sempre trazer oportunidade para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a imigração e conhecer um pouquinho mais dos nossos consultores e dos nossos serviços, tá? Bom, a gente também tá atrasadinho, né? Hoje, dia 4 de maio, o primeiro dia útil do mês foi dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Foi feriado no Brasil, não foi feriado aqui no Canadá, mas a gente ainda tá finalizando as promoções do mês de maio para poder contar para vocês. Então tem promoção nova chegando. Eu vou dar um spoiler que a gente tá mantendo o parcelamento de processos de residência permanente e até 6 vezes, sem juros. Então, normalmente as parcelas são em 3 parcelas, normalmente por etapas. A gente está estendendo a promoção, né, de parcelamento, colocando também disponível para todo o mês de maio parcelamento em até 6 vezes. Isso para ajudar um pouquinho em relação ao dólar, né, e para motivar vocês a continuarem buscando esse sonho Canadá, né, o sonho de fazer o Canadá a sua casa. Bom, alguns updates antes da gente falar um pouquinho das questões que vocês já estão se antecipando e mandando aqui pra gente, né? Então, o primeiro update que eu queria deixar para vocês é que houve uma suspensão temporária do processamento de vistos de visitante, né? Em todos os VACs, incluindo o VAC de São Paulo, e essa suspensão era até o dia 29 de abril. E hoje ele foi atualizado para o dia 19 de maio, então eles estão renovando essa extensão, essa suspensão por aproximadamente 20 dias, né, até o dia 19 de maio. Então, fiquem ligados nas redes sociais. Se você está buscando aplicar para um visto de visitante, tem que esperar um pouquinho, tem que esperar essa suspensão be lifted. O que eu estou assumindo com essa suspensão, tá, que ela vai estar muito ligada à data em que o VAC está estimando reabrir os serviços, tá? Então, eu acho que eles estão fazendo aos pouquinhos porque eles têm essa esperança de poder reabrir para o público, lógico, seguindo aí as recomendações locais, mas eu acho que muito provavelmente a partir da retomada de aceitação de processos também vai estar ligada à reabertura de VAC. Então a pergunta número 1 que todo mundo tem mandado pra gente nas últimas lives você tem ideia de quando vai reabrir os VACs para que a gente possa fazer biometrics, para que a gente possa enviar os passaportes, para que a gente possa fazer aplicações? Não temos nada oficial. Porém, a gente está esperando que seja aí, então, a minha estimativa, né, hoje pensando, muito provavelmente está ligada à data que eles vão voltar a receber aplicações.
Na live da semana passada eu disse que alguns clientes tinham conseguido agendar o Biometrics, e eles tinham, porém, infelizmente, logo depois, eles nos notificaram que receberam um e-mail de cancelamento, postergando mais uma vez, pedindo para poder ficar de olho na página, né, que tem atualizações, e que eles não permitiriam um agendamento nesse primeiro momento. Então, eles permitiram agendar, viram que a situação em relação ao coronavírus ainda não acalmou da forma como eles gostariam, aí pelo menos no Brasil e em algumas outras cidades ao redor do mundo, e aí eles decidiram postergar essa instrução. A gente ainda não tem também nenhum update aqui para o Canadá. A boa notícia é que os governos estão anunciando a reabertura dos negócios já a partir dessa semana, da próxima semana. O projeto vai ser anunciado essa semana. Eu estava até aguardando saber se tinha algum update feito pelos representantes dos governos aqui locais para a gente já poder passar para vocês, né? Na verdade a gente não tem ainda confirmado. Então o Ford, que é de Ontário, fez um pronunciamento falando que vai ser em várias fases, né? Então, começando bem devagarzinho, bem gradual, né? E aqui em BC fez o mesmo pronunciamento também. Eu acho que aqui em BC a situação está um pouquinho mais calma, um pouquinho mais controlada, porque nós tivemos menos casos, né? E a gente está aguardando os updates do governo em relação a quais negócios vão começar a operar. Eu tenho aqui um update que foi enviado pela minha equipe, né? Então, no caso de Ontário, que já anunciou quais são os negócios que vão voltar a operar. Então, tá falando de garden centers and nurseries, né? Mas com curbside for pick-up and delivery only, né? Então, os comércios que vendem plantinhas podem reabrir. Lawn care and landscaping, construction projects, né? Including shipping and logistics, broadband, telecommunication, digital infrastructure, and any other project that supports the improved delivery of goods and services. Então, isso é muito legal, incluindo projetos municipais, colégios e universidades, né? Então, isso vai estar na primeira lista aí de reabertura. Self-serve car washes. Então, não tem ninguém usando car esses dias, né? A gente tem... Né, o preço da gasolina tá super barato aqui no Canadá, né, tá mais barato do que eu me lembro de ter visto desde que cheguei aqui, acredito, né, então ontem demos uma voltinha, colocamos gasolina no carro, né, e tava 91 centavos o litro, então tá bem barato. Como a gente não tá saindo muito, imagino que não tem muito o que lavar, né, o carro, mas eles vão estar liberados a parte automática e self-serve para poder voltar a funcionar. Vendedores de carros, né, auto dealerships com appointment, né, e aí uma coisa interessante, eu estava tentando trocar a minha bicicleta, que é bem velhinha e não está tão mais confortável, e eu fui numa bike shop e eles estavam sim funcionando, mas também da mesma forma com appointment. Então, de forma geral, para as lojas que vocês gostam de fazer compras, sempre dá uma olhadinha na página daquela loja. Algumas estão abertas, pelo menos aqui em BC, né? Porém, com esse sistema de appointment, né? Então, a loja de bicicleta foi um exemplo desse, né? Eu fui lá, ei, dá a ver que vocês estão funcionando? Posso dar uma olhadinha? Eles falaram assim, olha, você tem que entrar no site, fazer o appointment, a gente atende um cliente por vez e a gente sanitiza toda a loja para poder atender. Então, acho que isso é uma coisa também que tem começado a funcionar já, um sinal de reabertura, né? E aí a gente tem também golf courses, que eles ainda não estão abertos, autorizados a reabrir, mas o governo já anunciou que devem começar a se preparar, e as marinas, né? Que também podem começar a se preparar. Essas atualizações foram de Ontário, tá? De BC, nada vai reabrir ainda essa semana, né? Mas eles já estão falando das trocas a partir da metade de maio, né? Então eu diria a partir da próxima semana, que já é May 11, ou na third week, a gente tem que ficar acompanhando, né? Mas a gente ainda tá aguardando essa lista oficial aqui de BC, tá? Bom, a novidade é que o Wes postou na página deles hoje também, que eles estão aceitando normalmente as aplicações, então tinha tido uma pausa, tinha um anúncio de delay, porém o anúncio que está na página do Wes agora é de que eles estão normalizando os serviços, então isso é uma coisa muito, muito positiva, muito boa pra gente, né, pra quem tá aplicando, né.
Vamos lá, os updates. O que mais que eu tenho aqui? Tem um update aqui pro pessoal de BC sobre o transporte público, que eles tinham temporariamente cancelado a cobrança das FIIs, né? E agora eles vão começar novamente, né, a partir de June 1st, a cobrar as FIIs, né, que eles isentaram a partir do dia 20 de março, né? Então, enfim, tá longinho ainda, mas é já um sinal. Na verdade, cobrar as FIIs é um engraçado, né, porque eu vejo como positivo, que significa que efetivamente a gente está voltando a business as usual aos pouquinhos, e isso é muito bom, tá? Bom, agora fiz alguns updates, estou acompanhando aí as notícias. Boa tarde, Mônica. Obrigada pela mensagem de carinho. Vou começar a responder algumas das perguntas que vocês estão mandando aqui, né? E minha equipe vai separando e passando para mim, porque não dá tempo de ver todas, né? Porque ela vai correndo. Algumas eu vejo, algumas eu não consigo ver. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Fabiola Lacerda. Mari, o Canadian Experience Class vai baixar até 449 pontos? Estamos na torcida e visto que semanas passadas foi de 452. Fabiola e João, meus clientes queridos de London. Fabiola, a gente tá sim otimista, né? Se a gente for acompanhar a redução de pontos, a gente viu que de 470 e alguma coisa foi para 455, agora 452. E como ainda vai demorar um pouquinho aí para as coisas começarem a voltar ao normal, eu tô esperando de ter mais pelo menos um draw, Canadian Specific Only, e aí seguindo esse ritmo, né, de baixa de pontuação, eu estou esperando para sempre baixar pelo menos aí uns 2, 3 pontinhos, né? Então, isso cai para a pontuação de vocês, que é 449. Então, a gente tá otimista, mas isso é Marilene opinião, tá bom? Então, eu ainda considero possível, eu ainda estou confiante. Esse número, né, 449 é um número tão mágico que a gente tem bastante clientes com essa pontuação, assim, que tava ali já meio tristinho quando eu tava no 470, né, assim, já pensando em outras alternativas para aumentar a pontuação. E agora a gente tá vendo essa esperança e eu ainda continuo fully optimistic, né? 100% otimista de que a pontuação vai chegar sim. Não é promessa, não é uma informação oficial, é o meu coração, porque eu acredito que seguindo a norma, semana passada a gente teve rodada, essa semana provavelmente a gente não vai ter, na semana que vem ainda não vai ser 100% do retorno das atividades normais, então ainda cabe mais um drawzinho com a pontuação mais reduzida para o Canadian Experience Class. Hopefully, né? Vamos torcer, vamos rezar para que isso dê certo, mas também estamos torcendo para voltar às rodadas que também incluem o Federal Skilled Worker, porque tem bastante gente com uma pontuação bem boa que está aguardando só esse retorno, né? Bom, uma pergunta do Rogério Ibieiro? Rogério Ribeiro, acredito, porque tá Rogério Ibieiro. Quem tem cidadania italiana consegue migrar? Bom, essa é uma pergunta muito comum, né? Assim, sobre se você ter uma segunda cidadania, isso te favorece de alguma forma no processo de imigração. Existe uma vantagem para o processo de residência temporária, tá? Que é o seguinte: quando você tem uma cidadania espanhola, uma cidadania italiana, uma cidadania portuguesa, por exemplo, são as mais comuns para brasileiros, esses países eles qualificam para o Working Holiday Visa, que é basicamente um visto de trabalho com uma duração aí, normalmente de 1 ano. Então, para Espanha e Portugal é 1 ano, para Itália são 6 meses apenas. Então, para você qualificar, você tem que ficar atento à abertura do International Experience Canada, que abre esse pool de candidatos aí normalmente 1 a 2 vezes por ano. Você aplica, se você é convidado, você recebe, né, a cartinha do Work Permit, e tudo que você precisa ter a cidadania europeia, ter a idade de 18 a 35 anos, não ter participado do programa antes, né, e ter um endereço fixo no país de cidadania, né. Alguém tá me corrigindo aqui que Portugal são 2 anos, tá? Sim, ele varia entre 6 meses, 1 ou 2 anos. Alguns países ele te dá 1 e depois você pode pedir mais 1. Eu preciso double check realmente se ele já te dá 2 anos de uma vez só, antes de poder confirmar aqui para vocês. Mas é sem sombra de dúvida uma vantagem, então, para você chegar aqui no Canadá,
vir trabalhando e com o trabalho conseguir aí uma transição para residência permanente ou através da sua experiência canadense ou do suporte do seu empregador, porque você já vai estar aqui no Canadá. Então, essa é a vantagem. Quando a gente fala de Express Entry, por exemplo, o Express Entry ele é um processo que ele não vai discriminar de acordo com a cidadania. Então, a pessoa que é do Brasil, ou a pessoa que tem cidadania italiana, ou a pessoa que tem cidadania indiana, ou a pessoa que tem cidadania chinesa, ou a pessoa que tem cidadania inglesa, por exemplo, vão passar pelo mesmo processo de avaliação, né, que é análise de soma de pontos, e aqueles que tiverem aquela pontuação que é igual ou maior à pontuação de corte, ser convidado. Então, não existe uma variação de acordo com a cidadania, porque isso até seria discriminação, certo? Então, deixa aqui me ajustar. Então, assim, é por isso que vocês não têm essa diferença, mas existe a vantagem que são os benefícios que eventualmente existem de acordo com a cidadania e, sem sombra de dúvidas, ter acesso ao Working Holiday Visa e para alguns países também Young Professionals é uma opção bem interessante para você explorar, se você também está dentro dessa faixa etária que é elegível e não usou esse benefício antes. E até uma coisa, já aproveitando essa questão de cidadania, o governo, ele tenta ser tão fair, na verdade, porque imagina assim, uma pessoa que tem a língua nativa inglesa, por exemplo, um australiano, um americano, um inglês, ainda assim tem que fazer o teste do IELTS, ainda assim tem que conseguir a nota, né? E isso é uma forma deles demonstrarem que eles querem ser fair, que eles vão dar o mesmo acesso para todo mundo, independente da cidadania, né? Sem nenhum benefício, tá? E existem pessoas que normalmente até questionam, né? Poxa, mas isso não é justo, porque eles já são native English, porque que eles têm que provar a proficiência deles, mas tem, tá? E aí, enfim, eu deixo para vocês darem as opiniões de vocês se vocês acham que é fair ou não essa questão em relação ao inglês. Em relação à cidadania, eu acho super fair não ter discriminação, tá? A pergunta da Denise Alves. Devo continuar minha aplicação para visto de estudos ou esperar tudo voltar ao normal? Denise, deve continuar a sua aplicação, porque eles continuam recebendo aplicações, tá? E quando você manda a sua aplicação vai estar na fila de processamento, que é normalmente considerado por ordem de chegada. Então, se você esperar para enviar, você só não vai estar na fila antes, ou seja, sua aplicação vai se demorar mais para ser processada, né? Então, eu recomendo você sim enviar o quanto antes possível, não vale a pena esperar, porque mesmo que eles não estão processando as aplicações outside Canada nesse momento, né? Inside Canada tá processando normalmente, a gente tem tido aprovações, tem recebido permit, né? Então, para quem acompanha nossos stories, eu até fiz uma brincadeirinha com os permits que nós recebemos na sexta-feira, né, e postei para vocês. Então, apresenta sim, vale a pena, porque quando você envia, também tem aquele lock-in em relação ao dólar. Então, eu vi que sexta-feira o dólar tinha caído um pouquinho, né? Então, aproveita um dia que tá com a cotação boazinha dentro do possível, né? E faz a sua aplicação para você estar na fila, né? Porque a gente está esperando atrasos, né? Então, imagina o backlog que está se formando porque eles não estão processando. Isso vai refletir no tempo de processamento, ou seja, o tempo de processamento vai ser maior quando as coisas voltarem ao normal, né? Então, no site eles não estão atualizando, mas com isso, né? O que acontece se você deixar para enviar depois, só vai contar quando eles atualizarem aquele processamento lá para frente. E se a sua aplicação está na fila, sempre vai considerar o time stamp de envio, né? A data que efetivamente eles receberam a aplicação. Então, sem sombra de dúvidas, vale a pena. Até dando um update sobre o dólar, que eu acho que é uma coisa bem importante, né? Então, olhando aí os gráficos, o dólar chegou a passar de $4, né? Então, ele chegou a 4,2, tá? Nos últimos 30 dias, e ele deu uma baixada aí de quase 10 centavos, hoje ele está 3,93, né? Então acabou dando uma ajudinha para aquelas pessoas que estavam preocupadas em relação ao dólar. Eu acho que isso é um update bacana que aconteceu, né? E acho que é um bom momento para você considerar que se você estava segurando um pouquinho para comprovação, para fazer o seu processo de imigração conosco, para fazer a sua consulta, é uma oportunidade, esses 10 centavos a menos, porque no montante dá uma diferencinha, né, gente? Então, sem sombra de dúvidas, uma dica legal para vocês acompanharem agora. Bom, perguntinha da Audley Natalie.
Aldley Natalie. Acho que eu falei seu nome certo, qualquer coisa me corrige, tá? É melhor fazer primeiro a prova do IELTS antes de fazer uma consulta com vocês? Depende. Eu normalmente gosto da ideia de trabalhar com simulação também, porque se o seu projeto não for imigração, for estudos, e você já fez o IELTS General, por exemplo, você gastou dinheiro à toa. Se a gente fizer a soma de pontos e falar assim, poxa, você não consegue nesse momento seguir pelo caminho da imigração, vamos fazer um projeto de estudo, você vai ter que investir no IELTS acadêmico. E eles não são aceitos, né? Digamos assim, se você fizer o IELTS acadêmico e depois quiser aplicar para a imigração, você tem que fazer o General, você tem que repetir a prova. E o mesmo se aplica no oposto, né? Se você fez o IELTS General e você depois decide que o seu processo é via estudos, você tem que fazer de novo a prova acadêmica, né? Então, eu acho que depende muito da pessoa, né? Eu acho que é muito importante você trabalhar com a simulação e com a expectativa de metas, por exemplo, né? Até para quando você for fazer a prova, você saber exatamente qual a meta que você precisa, né? Então, a gente fala muito do CLB9 para quem está no Brasil. Sim, o CLB9 é o ponto de partida, mas pode ser que você precise de pelo menos 2 CLB10 e 2 CLB9s para poder ser competitivo, né? Em relação ao seu esposo ou esposa que vai estar acompanhando, pode ser que ele não precise fazer a prova, pode ser que ele precise fazer a prova e também ter uma meta que é diferente da sua. Então, tudo isso a gente pode discutir numa consulta de planejamento, né, que é aí mais barato do que fazer a prova e gastar esse dinheiro da prova. Então, eu acho super válido você fazer uma consulta de imigração, sim, mesmo sem a prova, tá? Depende muito aí da maturidade também que você tem em relação às informações do seu processo, tá? Eu acho que, na minha opinião, tá? O planejamento é a primeira coisa que acontece no seu plano. É você saber, assim, o que eu tenho e aonde eu quero chegar e quais são os caminhos disponíveis, né? E aí você vai ter o caminho A, caminho B, caminho C. E aí, quando você tem o que fazer, você tem muito melhor, assim, como chegar até lá, né? Então, é por isso que eu acho que é legal, sim, marcar uma consulta mesmo antes da nota, tá bom? Você já respondeu, muito obrigada, my pleasure. Vamos aqui às próximas perguntas. Pergunta do Lucas Reis, meu cliente querido. Tem alguma ideia do processo de Parent Sponsorship? Bom, Lucas Reis é um nome comum, né? Espero que seja o Lucas, meu cliente, mas se não for, nossa audiência, é querido também. A previsão era para abril, né? E eles postergaram. E aí eu acho que é muito mais porque o IRCC como um todo também está trabalhando com uma equipe reduzida. Então, muito provavelmente, o retorno do Parent Sponsorship vai estar ligado ao retorno das operações aí mais perto do normal, tá? Aí, fazendo uma estimativa, maio a gente vai começar gradualmente. Marilene, opinião, junho. Junho, de repente, a gente tem um update aí, tá bom? Então... o Lucas é meu cliente, sim, lá. Agora eu tô vendo a fotinha, super recomendo a consulta. Hoje estou migrando por causa de toda a ajuda da Marilene e sua equipe. Eles me ajudaram com toda a estratégia. É isso aí, Lucas, incluindo uma versão de negativa, certo? Obrigada aí pelo carinho. Você mora aqui no nosso coração também, tá? Pergunta do Robert William. Vocês acreditam que talvez os consulados estejam analisando os vistos e apenas segurando as respostas por causa da espera de abertura das fronteiras? Olha, eu acredito que faz sentido, né? Porque agora não faz sentido finalizar as aplicações, porque eles precisam do VAC para poder receber os passaportes e postar e repassar para eles, atuar como esse intermediário, né? Mas eu acredito que, logicamente, né? Então, eles não querem terminar com um backlog gigantesco, né? Eles não querem, assim... depois ter muito mais coisas para trabalhar e para revisar num período curto de tempo. E aí, até acompanhando o próprio anúncio do governo federal, então a notícia formal do IRCC é que nós continuamos processando aplicações, né? Então a gente sabe que a gente não tem ouvido muitas respostas do consulado no Brasil, por exemplo, né? Que faz o processamento de quem está residindo no Brasil. Porém, eu acredito que sim, eles devem estar processando, só não estão finalizando, só estão segurando, porque realmente dependem do VAC para fazer essa finalização. Então, Marilene, opinião, e até alinhado com a notícia, né, formal do IRCC, é de que sim, eles continuam processando, tá bom?
dando um foco e dando uma prioridade para as aplicações urgentes, mas imagina, assim, não faz sentido eles quererem ficar com um backlog gigantesco, que depois são eles mesmos que vão ter que correr atrás do prejuízo para poder processar, né? E vira uma bola de neve, né? Só complementando, imagina as pessoas tendo que postergar, reenviar LOA, então acaba ficando mais complicado. Então, minha opinião, sim, eles devem estar processando, deixando já uma recomendação no sistema, aguardando aí as coisas reabrirem para poder finalizar as aplicações, tá bom? Pergunta da Aninha Julinha. Na sua opinião, você acha que a atual pontuação do Express entre Canadian Experience Class se mantém assim até julho? Ou com o início do retorno das atividades aqui no Canadá, pode favorecer um aumento dessa pontuação? Ai, difícil, né? E aí vocês acabam sempre me colocando nessas situações que eu tenho que formar uma opinião, e eu adoro formar opiniões, né? A gente adora dar um pitaco, digamos assim. Eu gosto sempre de ter uma lógica behind, então eu tento pensar se eu estivesse naquela posição de tomar as decisões das rodadas, como eu faria, tá? Então, teve até uma discussão no fórum de profissionais sobre isso, né? E uma pessoa que eu respeito muito nesse fórum, que é uma pessoa que inclusive é uma professora da UBC, do curso de Immigration Law, e ela falou assim que ela vê uma tendência de aumentar o número de Program Specific Rounds, né? Program Specific Draws. O que significa que ela vê aí uma tendência do governo falar assim, não, eu vou selecionar agora só Federal Skilled Worker, eu vou selecionar agora só Canadian Experience Class, eu vou selecionar agora só Federal Skilled Trade Worker, eu vou selecionar agora só PNP. Então, ela, na opinião dela, ela tá vendo isso como uma tendência a partir de agora, né? Ou seja, pessoas aplicando para programas diferentes vão passar aí por uma média diferente, né? Então, hoje, nada, quem tá no Federal Skilled Worker acaba sendo prejudicado, de forma geral, porque uma pessoa que tem PNP ou tem Canadian Experience Class ou estudou no Canadá vão ter pontuações adicionais por terem isso, né? E acaba, digamos assim, inflando a pontuação média, fazendo com que seja mais difícil para que as pessoas que estão aplicando pelo Federal Skilled Work tenham a chance de ser convidado, né? E se isso realmente acontecer conforme a opinião dessa profissional que a gente estava participando dessa discussão no fórum de profissionais, eu acho que é uma coisa boa, né? Porque pode ser que... porque basicamente você vai competir na sua league, né? Então, assim, Canadian Experience compete com Canadian Experience, quem tá fora do Canadá compete com quem tá fora do Canadá, né, eventualmente, e ali você acaba sendo mais competitivo porque as pessoas com qual você vai estar competindo têm um perfil mais similar ao seu, né, sem ter esses pontos adicionais. Então, vejo isso como uma possibilidade, tá? Eu até acho que é uma coisa positiva, como eu disse aqui, e isso não significa que necessariamente eles vão reduzir o número de pessoas sendo chamadas pelo Federal Skilled Worker, é só uma melhor distribuição de como vai ser as rodadas e até para ser mais fair. Então, se eu tiver que te responder, manteria assim até julho? Se a sua pergunta é assim, vão ter só rodadas para Canadian Experience Class para até julho? Não, eu acho que o Federal Skilled Worker volta antes, vai ter uma rodadazinha aí, se não em maio, em junho, na minha opinião, tá? Mas também existe essa tendência que está sendo discutida, né, entre nós profissionais, como opiniões, tá? E aí nada set in stone. A Associação de Profissionais, eles até fazem um trabalho que a gente chama de lobbying, que estar se conectando com os oficiais do governo e tentando entender quais são as tendências. Então, eu gosto muito de acompanhar tudo isso e trazer essas notícias para vocês, mas ainda não é nada formal, né? Existe a possibilidade de continuar esses draws do Canadian Experience Class only, mas não porque eles não vão fazer do FSW, do Federal Skilled Worker, mas sim porque existe uma tendência de ter mais draws point específico. Desculpa se eu não consegui te responder diretamente, eu espero que tenha ficado claro. Se não, me manda de novo aqui um update e o pessoal me passa aqui para eu poder esclarecer para você, tá? Mas essa é a minha opinião. Deve continuar, mas deve também voltar o Federal Skilled Worker, se não em maio, na segunda quinzena de maio, aí para junho, na minha opinião, no mais tardar, tá? Pergunta da Bibi.
Eu vi que a Bibi mandou várias mensagens aí ao longo e eu acho que eu acabei de te responder na resposta da Aninha Julinha, que é a minha previsão é de que já pro meio de maio, já no mês de maio, eles façam mais uma rodada do Federal Skilled Worker, porque eu acho que vai estar ligado aí ao retorno dos business. Então, mesmo um retorno gradual, né, começando a funcionar as coisas, eles devem fazer uma nova rodada assim do Federal Skilled Worker. A pergunta do Gabriel Felizoni. Estamos com 477. Que pontuação maravilhosa, Gabriel. Parabéns, né? Uma pontuação muito boa. 477 pontos no Brasil, né? Faço aniversário em novembro. Poxa, fica tranquilo. Com 472, você tá tranquilo. Com 477 até novembro, você tá super tranquilo. De verdade, né? Eu não me preocuparia se eu fosse você. Você realmente fez a lição de casa, né? Tem essa garantia. Não garantia, mas eu diria assim, você está acima da média. Então, até se a gente olhar, eu faço alguns estudos estatísticos, né, de média, moda, mediana. Não sou estatística, mas eu gostava de brincar com essas opções, né? Então, eu tenho aqui uma spreadsheet que até, enfim, a gente pode até pensar em colocar num blog para vocês, eventualmente, para vocês terem um pouquinho dessas minhas análises, né? O pior cenário, né? Quando o Express Entry foi criado lá em 2015, em que o número de pessoas sendo convidadas era muito pouco, a pontuação era 470 e poucos, né? Então, eu acho que 470, assim, é a média alta, que é quase o pior caso, na minha opinião, né? Então, quando você atinge esse 470 plus, eu acho que você já tá no patamar, assim, de segurança em relação ao seu convite, tá? Então, espero ter te deixado um pouquinho mais tranquilo. Pode ficar tranquilo, tá? Essa é a ideia. Pergunta da Pipa Menezes. Abra as fronteiras, Marilene. Eu adoraria ter esse poder, né? Mas não tenho esse poder ainda. Sei que it is for the better good, ou seja, para a preservação da saúde de todos, dos oficiais, dos viajantes, né? Eu, Marilene, tô louca para fazer uma viagem de férias, tô louca para ir pro Brasil. A gente tinha um evento para acontecer, né? Então não vejo a hora de poder viajar livremente, das bordas estarem abertas. Mas eu sei que, em termos de viagem, na minha opinião, eu acho que tudo isso vai mudar um pouquinho aí de como a gente lida com viagem, né? Então, acho que, de forma geral, as pessoas vão ter um pouquinho mais de receio, pelo menos nesse primeiro momento, né? O que é natural, mas I really, really hope que a gente possa viajar e ter todas as fronteiras abertas, não só para o Canadá, mas em todos os países, né? Very, very soon. Isso... amo o Canadá e amo estar aqui, né? Tendo a oportunidade de passar pela pandemia aqui e saber que a gente tem tanto respaldo do governo, né? Isso com certeza é maravilhoso, mas eu queria tanto ir pro Brasil, visitar vocês, muito, muito, muito. Então, torcendo aqui também, tá? Pergunta da Pipa Menezes. Há algum programa provincial para a área de finanças? Pipa, normalmente os programas provinciais, eles não são assim tão fechados em relação a uma área específica, tá? Normalmente, alguns programas, eles vão ter alguns targeted occupations, como por exemplo, a província de Ontário tem uma lista de profissões que estão sendo privilegiadas na hora da seleção. Então, dentro do Ontario Human Capital Priorities, por exemplo, eles dizem assim, você precisa ter pelo menos um bacharel, você precisa ter pelo menos 400 pontos no pool e você pode ser chamado se você é tech ou se você está na lista dessas targeted occupations. E tem as profissões de finanças lá. Então, deixa eu até abrir aqui para você, para poder te falar quais são essas targeted occupations, tá? Eu sei de cabeça que tem várias de parte financeira, mas eu vou ler aqui então para você, para te dar a informação mais completa. Então, em Ontário, né? Então, o sistema de Ontário seleciona candidatos do pool periodicamente e ele foca nas targeted occupations ou parte de tech ou parte de trades, que é a parte de construção, carpinteiro, cimento finisher, eletricista, etc. Então, parte de trades, de forma geral, é como a gente chama essas profissões de construção. Então, a targeted occupations é NOC 0114, Administrative Service Manager, NOC 0601, que é Corporate Sales Manager, NOC 1122, que é Professional Occupations in Business Management Consulting,
NOC 0124, Marketing Manager. NOC 0621, que é Retail and Wholesale Trade Managers. NOC 1111, que é Financial Auditors and Accountants. NOC 3012, que é Nurses and Psychiatric Nurses. NOC 0111, Financial Manager, Gerente Financeiro. NOC 1114, que é Other Financial Officers, então entra aqui Financial Planner, por exemplo, entra no 1114. E 0651, que é Manager in Customer and Personal Services. Né? Então, essa é a lista de Ontario Targeted Occupations, né? São uma lista aí de, acho que são 10 occupations que estão nessa lista, e dentro dessas 10 a gente tem 3 que são relacionadas à área financeira, então esse é só um exemplo, né? A gente tem outras províncias, né? Então depende muito, por exemplo, a gente sabe que a Alberta chama pessoas do pool a partir de 300 pontos, e eles dão a gente tem percebido pelos convites dos nossos clientes que eles têm favorecido pessoas na área de business, né? Que inclui a parte financeira. Então a gente percebe que desde Administrative Assistant, Bookkeeper, né? Tem sido priorizado nessa parte de Alberta, né? Nesses convites que eles fizeram. Nova Scotia também tem algumas profissões que eles estão ali, enfim, favorecendo. Então, eu acho que é uma questão, de repente, de você até fazer uma consulta para você entender de forma geral todas as suas oportunidades, mas eu diria que a área financeira, de forma geral, ela está inserida na maioria dos programas provinciais. Tem também a questão de job offer, né? Então, normalmente, nos processos provinciais, você sempre tem um caminho se você tem o suporte do empregador, né? E a gente sabe que a opção financeira tem vários NOCs aí, tem a Bookkeeper, por exemplo, né? Que é como se fosse um assistente do contador, entra, né? E é um NOC, inclusive, bem comum para aplicar e até para você fazer a transição da sua área financeira do Brasil aqui para o Canadá. Então, bem interessante também, tá? Bom, vale a pena consulta, agenda com a gente. Pergunta do Guilherme Lima. Existem programas de imigração para profissionais de tecnologia? Guilherme, muitos, né? Eu diria que o profissional de tecnologia tem várias vantagens. Como eu disse agora, o próprio Ontário tem aí os specific draws selecionando candidatos do Express Entry só por ser da área de tech, né, por exemplo. Então, é muito interessante para quem é da área de tecnologia. Não tem uma província que não queira vocês, né? Diria, você sempre vai ser bem aceito em todas essas career specific, né? Falei do Ontário, mas eu diria que de forma geral não tem nenhuma lista que você é excluído, por exemplo, que algumas províncias trabalham com uma lista negativa. Tem um Global Talent Stream, que é uma opção bem interessante. É uma aplicação em que você tem que ter uma job offer, mas ela sai em 15 dias para emitir o seu visto de trabalho, que também é priorizado e sai em outros 15 dias, né? Então, assim, normalmente é um caminho que, inclusive, se você fizer a lição de casa direitinho em relação a como buscar um trabalho no Canadá, e aí você pode, inclusive, contar com a nossa nova divisão, que é o eVisa Talent Hub, né, para poder entender como acessar o mercado canadense e como, né, acessar essas vagas, como, né, enfim, se apresentar, como performar na entrevista, o que você pode oferecer de diferencial para ser um profissional mais competitivo. Contate a nossa divisão de carreira, porque existe uma chance real de quem é da área de tecnologia conseguir emprego mesmo estando no Brasil, tá? E eu acho que uma coisa, até falando uma coisa muito interessante que veio com essa pandemia, é que de forma geral as empresas viram que é possível trabalhar remoto, tá? E quando se é possível trabalhar remoto, quando você vê que você consegue fazer uma gestão remota, que os seus profissionais conseguem entregar, eles vão querer eventualmente abaixar o custo de escritório, favorecer o trabalho remoto, incluindo trabalho remoto de profissionais que não estão no Canadá. Então, contratar realmente profissionais que não estão aqui, eventualmente até por uma questão de economia, né? Que para você, imagina, ganhar em dólar canadense no Brasil, você vai ser um rei, né? E aqui no Canadá talvez seja um salário para ele médio-baixo, digamos assim, né? Então vai ser um bom negócio para o empregador, bom negócio para você e ainda uma oportunidade de você vir para o Canadá através dessa empresa à medida que você se torna mais
como eu posso dizer, essencial para a empresa, né? Quando você se torna um bom profissional, eles provavelmente não vão medir esforços para te ajudar. Então, eu acho que com uma oportunidade que está vindo dessa pandemia, vem essa oportunidade de conscientização maior sobre o trabalho remoto, que é muito grande para profissionais de TI já, então já existe essa possibilidade muito clara, mas que eventualmente começam também a ser uma questão, uma oportunidade para outras áreas que vêm com o aprendizado dessa pandemia e até uma oportunidade de reduzir custos das empresas aqui, que muito provavelmente tiveram uma despesa muito maior, com menos lucro durante essa fase de pandemia, né? Então, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade, né? Tem uma pergunta aqui do Diogo Lima, que é: marketing se enquadra na área de TI na concepção dos canadenses? Eu acho que não. Ele existe ali aquelas pessoas de marketing que vão cuidar, por exemplo, não é marketing, né? Assim, eu vejo que tem muita gente que acaba trabalhando, indo para uma área ali de UX, UI, né, que é como melhorar a user experience and user interface, né? Então, ela é a parte de tecnologia, porque afinal você precisa fazer o front-end, mas, por exemplo, precisa ter esse olhar de marketing para você entender como vai ficar a interface para o seu cliente, né, para o cliente da empresa que vai processar. Então, acho que nesse ponto ele é sim, né, um UI e UX, ele entra aí na parte de tecnologia. Mídias sociais, eu acho que mídias sociais, apesar, na minha opinião, não entrar na parte de tecnologia, não deixa de ser uma oportunidade que as empresas podem considerar a contratação fora do Canadá por uma questão de redução de custos, né? Então, acho que é uma área que muito possivelmente você consegue desenvolver estando fora, né? Então, incluindo graphic design também, né? Então, com um bom inglês, eu acho que mesmo que não é de tecnologia, é uma área que pode entrar como uma oportunidade para oferecer trabalhos remotos, tá? De nada, Guilherme. Né? Bom, vamos pegar aqui as próximas perguntas. Pergunta do Lucas Silva. Olá, Marilene, você acha que para visto de estudante a imigração, quando voltar, será mais rigorosa para liberar a visa e o study? Lucas, eu acho que é o contrário, tá? O governo, e eu até já comentei isso em algumas lives, que o governo, ele depende do turismo e da vinda de diversos estudantes internacionais como uma parte importante da economia canadense, né? E o Canadá também está sofrendo economicamente porque não tem pessoas vindo estudar, né? Então, se escolas fecharem porque não estão tendo aluno, por exemplo, isso é negativo para a economia canadense. Então, o Canadá, ele né, considera essa parte do turismo, essa parte do estudo, de receber estudantes internacionais como uma fatia importante, né, da economia do Canadá. E com isso eu acredito até, né, e aí é a minha opinião, tá? Por favor, não é nada set in stone, mas assim, existe até referência de outras crises em outros momentos em que a gente percebe que até eles se tornam um pouquinho mais bonzinhos, porque eles querem recuperar esse tempo que eles perderam, né? Então, eles querem trazer imigrantes que eventualmente vão alugar casa aqui, vão comprar móveis, vão abrir negócios, né? Então, vão manter as escolas cheias para gerar empregos, né? Vão comprar, né, goods and services canadenses, porque eles vão estar morando aqui. Então, tudo isso é muito importante para a economia canadense e eu acho, então, que pós-crise a gente deve perceber aí uma leva dos oficiais sendo um pouquinho mais legais. É lógico que você ainda precisa cumprir com todos os requisitos, ter dinheiro disponível, mas a gente sabe que às vezes eles têm aplicação redondinha e a opinião deles acaba sendo uma negativa, né? E a gente às vezes não entende por quê. Eu acho que a gente vai ter uma virada nisso, que por um tempo eles vão estar um pouquinho mais bonzinhos. Logo depois da pandemia, com esse objetivo, o objetivo de tentar recuperar, né? Tentar permitir que o Canadá recupere essa parte da economia que foi perdida durante esses momentos que a gente teve a borda fechada, por exemplo. Então, essa é a minha opinião, tá? Opinião, por favor, tá? E essa é a minha explicação lógica, é por isso que eu compartilho com vocês, para que vocês possam fazer sentido comigo, né? Ou me falar aqui se não faz muito sentido qualquer coisa, tá? Lucas, então aplica, tá bom?
Bom, Mariana tá rindo de mim, minha cliente, eu vou falar com ela daqui mais tarde. E não, Mariana, poxa, é verdade. E é coisa positiva, né? Pergunta aqui da Nath Heloísa. Nath, qual que é o mínimo de pontos para conseguir entrar em Manitoba? Manitoba tem tem um programa que é um sistema de pontos, né? Eu diria que você só tem uma boa pontuação, tá? Beijo pra vocês, Mariana. Imagina, fica tranquila, não tem que pedir. Eu adorei te ver por aqui, fica tranquila, tá? Voltando para a pergunta da Nath, desculpa, gente. Nath Heloísa, qual o mínimo de pontos para conseguir entrar em Manitoba? Manitoba é aquele programa que diz assim, a gente seleciona candidatos inclusive overseas, tá? Isso é o que o Program Guideline diz. Porém, a verdade, você só tem uma pontuação competitiva se você tem um vínculo com a província. Ou algum parente, ou ter tido alguma experiência de estudo ou trabalho lá, tá? Então, eu não sei se você está me perguntando do Brasil ou de Manitoba. A página de Manitoba tem as rodadas de convite lá, né? Então, você pode acompanhar as rodadas. Eu posso até buscar aqui para poder abrir para vocês. Mas a minha análise sobre o programa de Manitoba é que você realmente só tem uma chance se você tiver algum vínculo lá em Manitoba, tá? Mesmo que tenha esse programa overseas. Então, se você tiver algum parente lá, é definitivamente um caminho interessante para você prosseguir. E a gente pode calcular a sua pontuação baseado nos requisitos do programa em uma consulta de avaliação. Então é só agendar com a gente, tá? Pergunta da Jade, ou Jade. A pontuação é geral ou varia de acordo com a província? Bom, eu te convido a assistir um dos nossos vídeos iniciais de como funciona o X-Presente para você ter um overview. Corre lá no YouTube da Evis, a gente tem bastante conteúdo legal, mas de forma geral a pontuação é uma para o governo federal, né? Então para os programas de X-Presente, o Canadian Experience Class, o Federal Skilled Worker, né? Para os programas federais, né? E a gente também tem as províncias que têm critérios específicos, né? E cada província vai ter o seu critério. E aí algumas províncias vão convidar com mais ou menos pontos, ou sem só o fato de você ser elegível e estando no X-Presente. E aí depende de cada província e das suas intenções também pra gente poder fazer essa análise, tá bom? Bom, pergunta da Bianca, meu marido é programador, como ele pode aplicar para um visto de trabalho? Ele tem que ser contratado antes? Sim, Bianca, ele tem que ter uma oferta de trabalho. E quando ele tem uma oferta de trabalho, a gente vai conversar com o empregador sobre as diversas formas que ele tem disponível para poder contratar o seu marido, tá? Então, eu acho que vale muito a pena a gente marcar uma consulta para você entender quais são esses caminhos, porque muitas vezes você tem que educar o seu empregador, né? Ou seja, falando assim, empregador, tudo bem, então agora, né, se a gente tá na fase final de contratação, eu preciso te dizer que a gente existe esse caminho, né? Se a gente fizer uma consulta, a gente até tem um serviço de suporte ao empregador, que basicamente é a gente entrar em contato com o empregador e falar, estou entrando em contato, né, on behalf of blá blá blá, né, esposo da Bianca, que tem conversado com vocês no processo seletivo, e eu gostaria de explicar um pouquinho mais sobre as possibilidades que a gente tem, qual que é o tempo, o que a gente precisa da empresa, e até de repente deixar claro que se ele quiser, ele pode contar com os nossos serviços para realmente não dar trabalho para ele poder fazer essa contratação, tá? Então, esse serviço de suporte ao empregador, a gente tem modelos diferentes de entregar, então pode ser um call, e todo o trabalho de follow-up, de formalizar no e-mail, a gente pode preparar uma carta. Então, tem vários caminhos que a gente pode entregar e é definitivamente uma boa opção. Então, primeira coisa, marcar uma consulta com a gente para você entender quais são os caminhos, né? Para vocês poderem explicar brevemente, tá? E aí, segundo, a gente entrando em contato com o empregador, né? Então a gente vai ter esse resuminho de como foi o processo seletivo, qual que é a vaga, e dali a gente também conversa com ele. É quase um trabalho de convencimento, tipo, contrata aquela pessoa porque a gente vai fazer acontecer e vai tirar todo o heavy lift from your shoulder, né? E fazer todo o trabalho, você vai ter que revisar e assinar. Então, essa é a ideia quando a gente faz o employer support, né? Convencê-lo a dar continuidade, tá bom? Bom, fiquem ligados, essa semana a gente vai anunciar as promoções
do mês de maio, né? Então, como eu disse para vocês, um pouquinho de spoiler já, a gente tá mantendo o parcelamento em até 6 vezes do processo de PR para ser um estímulo para vocês contratarem e iniciarem seu processo. Tem mais promoção bacana vindo por aí, a gente vai anunciar nessa semana, então fique ligado nas nossas redes sociais. Dá uma olhadinha no nosso calendário de lives, tá? E eu volto aqui sempre para vocês, toda a primeira segunda-feira do mês para dar updates. Se tiver um update importante, eu corro no Stories e posto para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos, uma ótima semana e até breve.